Ti, ó Deus, Pai Criador dos céus e da terra. Eu te bendizo, ó Pai Todo-Poderoso, pela Tua infinita misericórdia, o Teu amor tão grande, que tem nos guardado todos os dias das nossas vidas, mesmo sem merecer. Nenhum mérito há em homem, mas o Teu amor, o Senhor demonstrou esse amor infinitamente incomparável na cruz do Calvário, quando ali morreste por mim e por todos os homens da terra. E o que daremos em troca? O que estamos a fazer? O Senhor não pede sacrifício em troca, apenas um sacrifício. O Senhor pede apenas uma atitude: confessar o Senhor e segui-la. Glória a Deus. O Senhor nos deixa livre. O Senhor nos deixou livre para pensar, decidir, buscar, ir ou ficar. Que Deus tão grande é este, que é o dono de tudo. Que Deus tão grande é este, é o dono do mundo, das galáxias, do tempo, da ordem, dos homens, dos animais, mas nos deixou livre a si mesmo. É um amor incomparável. Deixou para que nós decidimos o nosso destino. Senhor, aqui estou. O meu destino eu já decidi. É seguir ao Senhor. É ir aonde o Senhor me mandar. Esse é o meu coração. Esta é a minha filosofia. Seguir o Todo-Poderoso onde Ele me chamar, eu irei. Pai, obrigado pelo dia chamado hoje. Obrigado, Senhor, pela minha vida e pelas maravilhas do céu. Glória a Deus. E você, amado irmão, você, amado ouvinte, da palavra do Senhor Jesus. Você que ainda não professou a fé em Cristo, mas que acredita que Ele existe. Já tomaste a decisão? Deus deixou você livre para pensar e decidir. Então faça a tua decisão acertadamente. Busque a Ele, enquanto se pode achar. Amém? Graças a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu me chamo José Modesto e esse é o canal Som de Muitas Águas. Estou aqui hoje mais uma vez aproveitando esse momento. Vamos gravar mais um vídeo para este canal. Vamos continuar a falar do assunto Doutrina de Cristo, usos e costumes. Amém? Graças a Deus. Eu vou pedir a você para apanhar a sua Bíblia e desde já você vai abrir em 1 Coríntios, no capítulo 8. Vamos ler esse capítulo e vejamos o que aconteceu naquele dia. Que Paulo instruiu aquela igreja e os demais crentes das outras igrejas. Que estamos com a Bíblia na mão, a lermos ela. O assunto aqui não foi apenas para os coríntios, mas para nós que servimos a Deus. Amém? Vamos falar a questão das coisas sacrificadas aos ídolos. Glória a Deus. Então vamos iniciar a ler o capítulo 8 de 1 Coríntios. Tudo bem? Que maravilha! Jesus está conosco. Eu creio que Ele está, sim, nos abençoando todos os dias. Vou iniciar aqui no versículo 1 e vamos estender para a glória de Deus.
Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência, e a ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida a saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Que maravilha! Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e não há outro Deus senão um só, nosso Deus Jeová. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, mas há um só, mas há muitos deuses e muitos senhores. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é de tudo e para quem nós servimos. Um só Senhor, Jesus Cristo, o Eterno, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Mas nem todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com os ídolos, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Versículo 8. Ora, o manjar não nos faz agradável a Deus, porque se comemos, nada temos, mas se não comemos, nada sofremos, ou nada nos falta. Mas vede que esta liberdade não seja, de alguma maneira, escândalo para os fracos na fé. Porque se alguém te ver sentado na mesa, no templo do ídolo, não será a consciência do fraco induzida a comer das coisas sacrificadas ao ídolo naquele tempo? E pela tua consciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu na cruz do Calvário. Ora, pecando assim contra o irmão e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que se os manjares escandaliza o meu irmão mais fraco, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Amém? Glória a Deus. Aqui, meus irmãos e amado ouvinte, está uma doutrina poderosa da parte de Paulo, aliás, do Espírito Santo, qual Paulo ensinou. Entendemos esse assunto de que maneira? Paulo, ali na igreja de Coríntios, quando ele teve a oportunidade de ensinar estas palavras, de escrever, houve esta necessidade de Paulo escrever estas palavras, inspirado pelo Espírito Santo. Por quê? Entendemos que ali na igreja havia um grupo de irmãos mais velhos convertidos, já de algum tempo, irmãos, pessoas mais novas convertidas. Quando Paulo falou aqui, meus irmãos, que no versículo 10, aliás, no versículo 8, se você comer, nada, nenhum mal te fará, se não comer, também não te fará falta nenhuma. Paulo refere que alguns irmãos ainda estavam no mesmo costume de comer coisas sacrificadas a ídolos, aqueles que eram considerados sábios,
mais inteligente, mais forte espiritualmente falando. Já eram pessoas, já há dias que seguiam a Cristo, já estavam no Evangelho, mas eles ainda tinham essa prática de comer coisa sacrificada a ídolos. Paulo aqui nos dá a entender o que ele falou, não foi proibindo por completo ou dizendo você está totalmente em pecado, em desgraça total quando comer coisa sacrificada a ídolos. Ele olhou naquele momento para aqueles irmãos mais fracos, aquele pessoal que ia se convertendo a Cristo, entre homem e mulher. Quando eles percebiam que aqueles irmãos mais velhos, alguns daqueles grupos, que eles não tinham ainda deixado o costume de participar das coisas sacrificadas a ídolos, isso estava trazendo um certo desconforto espiritual e mental para aqueles irmãos mais novos na fé, o mais fraco, como está escrito aqui. Então Paulo, com a sabedoria do Espírito, lançou esta ensinância sobre eles. Olha, você deve parar de fazer tal coisa. Não que o ídolo é alguma coisa. Ele não é nada no mundo. Só apenas um Deus. O Deus criador dos céus e da terra, o Deus Jeová, apenas Ele apenas. Não há outro. Aparecem alguns deuses por aí, alguns senhores, mas que não são nada. São deuses de altares, feitos pelas mãos dos homens, o qual sempre os homens, até mesmo hoje, levam e oferecem sacrifício para eles. Mas você pode responder, irmão José, mas a Bíblia diz que é pecado. Aqui Paulo nos ensina, através do Espírito Santo, se torna pecado quando nós fazemos isto. E esta situação, esta atitude, quando o homem e a mulher tomam essa atitude, ele refere-se ao crente mais fraco que está do seu lado e observe o que você está praticando. Isso pode interferir na fé daquele crente e fazendo ele escandalizar, aí sim gerou-se um pecado. Gerou-se um pecado quando você pratica um ato dentro da comunidade, da sua igreja, do seu grupo de pessoas, de crentes ali, que creem em Cristo, que aceitam o Evangelho. Quando você pratica algo que gera um escândalo, mesmo que aquele algo não seria pecado para si só, mas se gerou um certo escândalo, desconforto em algumas pessoas, em algumas almas, aí pode-se gerar sim um pecado, porque aquele que se escandalizou, ele pode descarrilhar porque presenciou a sua atitude, no nome de Jesus. Estão a entender? Podemos entender o que Paulo falou sobre isto aqui. Vejamos no versículo 6 o que ele fala. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós servimos, vivemos, um só Senhor, Jesus Cristo. Então Paulo aqui já está levando aqueles irmãos, ensinando a eles, olha, só há um Deus, Jesus Cristo. Então esses outros deuses, os quais vocês sacrificam alguma coisa, ou que ainda participam de coisas, de alimentos que são trazidos, que sobram das festas, que é endereçado a esses deuses, eles não são nada. Eles não são nada. Se você comer, nada vai te acontecer. Mas se não comer, também não vai te faltar nada. Então, para evitar que o teu irmão mais fraco, que não tem ciência, apenas uma pequena fé se escandalize de você, não coma, evite a comer tal coisa. Amém? Podemos entender também o versículo 7. Ele continua a falar. Mas em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem do seu costume para com os ídolos. Paulo referiu aqui no versículo 7, ele continua a falar que alguns ainda continuam a comer
das coisas sacrificadas aos ídolos. Alguns deles que estavam lá, que já tinham aceitado ao Cristo, mesmo crente já velho na fé. Eles continuam a praticar essas coisas. Houve necessidade de Paulo ensinar a deixar de comer, porque exatamente aquele costume estava trazendo escândalo ou divisão entre a memória daqueles crentes fracos ali. Estavam trazendo escândalo. Então, necessariamente, deveria ou devemos deixar de praticar qualquer situação que traz escândalo para os mais fracos, como está escrito aqui. Amém? Graças a Deus. O versículo 8. Ora, o manjar não nos faz agradável a Deus, porque se comemos, nada temos. E se não comemos, nada nos falta. Paulo aqui deu a entender, mais uma vez, no versículo 8, que se você comer, nada te acontecerá. Se não comer, nada te faltará. Então, para evitar que o irmão mais fraco na fé, o que não tem a ciência, se escandalizar pelo ato do outro, então não deve comer. Isso que Paulo está falando aqui. Amém? Então Paulo pegou aquele costume deles, que era um costume dos pagãos, a comer carne sacrificada a ídolos, alimentos os tais qual recebia como ofertas e oferenda. Paulo agora ensina para que eles deixassem de comer. É uma doutrina que foi ensinada por causa de um costume. Então Paulo ensinou este feito, essa doutrina para aqueles crentes, para que não houvesse dissensão e nem escândalo no meio dos fracos na fé. Aí vai tudo bem agora. Quando todos têm ou andam na mesma direção, tudo vai bem. Esta é a igreja de Cristo. A igreja de Jesus Cristo deve ter este conceito de andar de acordo com o que aprendeu. Então, meus irmãos, nem tudo que é ensinado na igreja é usos e costumes, e nem tudo é doutrina bíblica. Então, Paulo aqui, ele nos aponta que era um uso, era um costume que todos tinham de comer comida sacrificada a ídolos. E mesmo na igreja eles levaram aquele costume para lá. Alguns deles ainda praticavam esse costume, como nós lemos aqui. Então, Paulo agora, como nós lemos no versículo 7. Mas Paulo agora faz o quê? Ele orienta os irmãos para que parasse aquela prática, ajudando os irmãos mais fracos na fé a não se escandalizar e todos ter a mesma direção, a mesma doutrina para com a igreja de Cristo. Amém? Aqui está. Eu posso considerar como uma doutrina, e é uma doutrina. Eu creio que todas as igrejas evangélicas, considerada evangélica, ensina que não devemos comer carne sacrificada. Muitos não examinam o capítulo. Você deve examinar bastante esse capítulo 8, todo ele, né? Do 1º até o 13. Por quê? Porque você vai entender de fato. Não é pecado, não era pecado, mas se torna gerar um pecado quando você come uma coisa sacrificada a um ídolo na presença de um irmão que é mais fraco na fé. O irmão vai se escandalizar, mas não deve praticar tal coisa. Então, para evitar esses confrontos espiritual ou de entendimento, você deve deixar de comer estas coisas, estas comidas endereçadas a ídolos. Amém? Você pode ver que no versículo 13, no final do capítulo, o autor fala que se ao eu comer carne vai escandalizar o meu irmão mais fraco na fé, por causa dele, nunca mais comerei carne, para que evite escândalo na obra do Senhor. Não vou mais comer carne. Sendo assim, não haverá mais escândalo na obra do Senhor. Sábia, acertadamente, uma sábia decisão, inspirada pelo Espírito Santo, o apóstolo teve ali naquele momento. No nome de Jesus.
E é o que nós devemos fazer. Há coisas que não está escrito, há coisas que as igrejas ensinam, usos, não está escrito exatamente como a igreja, muitos pregadores ensinam. Mas ele tem uma visão espiritual maior do que a do outro. Ele entende se aquele irmão, aquela irmã andar de tal maneira pode gerar algum escândalo, algum desconforto aos olhos daqueles que estão no mundo, que quer ver em você como uma luz do mundo. O mundo nos enxerga como o sal da terra e a luz do mundo. Então, deve haver uma diferença, mesmo nas suas vestes. Ah, mas as vestes não quer dizer que você está salvo. Não estou a falar isto. Mas a obediência, a santificação do homem e da mulher inicia exatamente nas suas vestes, o qual não desperta nem o homem e nem na mulher desejos que não agrada a Deus. Começando pelas vestes, você já certamente vai começar no trilho corretamente certo. O homem e a mulher inicia exatamente a santificação da tua vida pelas vestes, a qual você vai usar no seu dia a dia, no seu trabalho, no comércio, na igreja, enfim, todo o tempo da sua vida. Inicia pelas vestes. E daí vem as outras coisas, a qual nós devemos estudar a Bíblia e entender se devemos praticar como uso, mas que é uma ensinância maravilhosa, que nos aproxima mais da santificação e do Todo-Poderoso. Sabemos que nós somos salvos pelo sangue dele. Só somos limpos pelo sangue de Jesus, mas devemos nos esforçar mais para que ele agrade cada vez mais da minha e da sua atitude. Amém? Graças a Deus, esta é a palavra de hoje. Você pode examinar esse capítulo 8 de 1 Coríntios. Você vai entender que Paulo ensinou a igreja ali no momento exatamente por causa dos mais fracos. E não que aquelas pessoas estavam cometendo pecado ao comer carne sacrificada aos ídolos a ponto de perecer, mas porque haveria ali um descontentamento no coração dos mais fracos na fé. Para evitar este prejuízo para com aqueles irmãos mais fracos, Paulo promete até de deixar de comer carne, se preciso fosse. Amém? Graças a Deus, no próximo vídeo, meus irmãos, eu vou falar agora do vinho. Vamos falar do vinho, o vinho que é distribuído na Santa Ceia, falar do vinho que Jesus, da água que Jesus transformou em vinho, ali na festa de Canaã, ali na Galileia, né, Canaã, quando Cristo recebeu o convite e foi até a festa, a Bíblia nos conta que ele transformou água em vinho ali naquela festa. E tudo é maravilhoso. Vamos falar, no próximo vídeo, do assunto do vinho para você. Será pecado beber vinho ou não? Na sua opinião, o que você acha? É pecado tomar vinho ou não é pecado? Como devemos agir? As igrejas agem corretamente, em vez do vinho dar o suco de uva? Vamos ver o que a Bíblia nos diz no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Amém? No próximo vídeo vamos falar desse assunto, do vinho, para a glória de Deus. Graças a Deus. Desde já eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo os meus conteúdos, está compartilhando, está se inscrevendo, que está comentando. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Que o Espírito Santo continue a guiar os teus passos, toda a tua casa. Senhor, abençoe esse irmão. Dá-lhe graça e virtude do Espírito para sempre. Ilumina o coração de cada um, Pai. A mente e a alma. Que todos possam estar diante de Ti no dia da vida eterna, para ser galardoado, não para ser condenado. É o que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficam todos na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.